Em uma loja de conveniência, vemos um funcionário. Ele é Ichijo Takuya, um estudante do ensino médio comum. Mas apesar de se considerar alguém normal, há algo incomum em sua rotina escolar. Sua colega de classe, Saigosa Shion. Ela é uma jovem impressionante, inteligente e com uma presença majestosa. Além disso, é amigável e simpática. O que a tornava tão especial é que era uma ex-idol de grande sucesso, tendo sido integrante do famoso grupo nacional Picas Moles. Ele se lembra de ter visto nas notícias que ela deixou a carreira para se dedicar aos estudos e nunca imaginou que acabaria na mesma sala que ela. Mesmo assim, Saigosa sempre estava fazendo coisas estranhas na sua frente e ele não conseguia entender o motivo. Por exemplo, quando ele foi atender um cliente na loja, sua conta deu 738 ienes. E enquanto entregava o troco, ela ficou esfregando as mãos dele de uma maneira estranhamente suspeita. Então ela saiu muito feliz e cantarolante. Ele se pergunta o que ela estava tentando fazer. Olha, o nome da menina Saigosa dessa vez não é nem eu de meme. Durante a escola, seu amigo grita para ele acordar e pergunta se ele já está acabado tão cedo. O prota diz que precisa guardar energia para o trabalho. Seu amigo Túlio é uma estrela do time de basquete. Ele é esportivo e bonito, muito diferente dele. Ei, vagabundo, e a sua juventude? Bora pro bordel. Enquanto isso, o dia começou com Saigosa entrando na sala e cumprimentando todos. A atmosfera mudou completamente. Sua presença trazia um ar de idol perfeita e todos sorriam para ela. Porém, na loja, ela sempre agia de maneira estranha. Ela entrava com a cabeça baixa e caminhava rapidamente. Pegava o que queria comprar em menos de 30 segundos, esfregava as mãos dele para receber o troco e saía aparentemente contente. Apesar disso, na escola, Saigosa parecia impecável. Com a mudança de assentos na sala, todos queriam se sentar ao lado dela. Quando os números foram sorteados, para surpresa dele, ela acabou sentando-se na sua frente. Vamos nos ajudar, Takuya, disse ela meio nervosa. Claro, é dentro. A menina tá surtando com as belas palavras de Takuya. Ela já tá pensando, vou dar pra esse cabra. Enquanto isso, seu colega Jamimami ficou impressionado com as habilidades de comunicação dele. Saigosa tá em choque, ela ainda tá perdida, a pobrezinha. Takuya pensa que apesar do nervosismo, Saigosa parecia confortável ao conversar com ele. A cada interação, ele percebe que por trás de suas ações inusitadas, há algo especial e sincero em suas atitudes. Então Jamimami lembra que o prota tinha trocado de celular e ele ainda não tinha trocado seu número novo. Isso já atiçava a jovem Saigosa, que ficou visivelmente desconcertada. Eles fazem um teste e quando acabam, a professora fala para trocarem com seus colegas do lado para corrigirem. Ele olhou para Saigosa-san, sentindo uma pontada de nervosismo. A maneira como ela entregou sua folha o trouxe um flashback. Era igual ao modo como ela dava para ele os 1000 ienes na loja de conveniência. De qualquer forma, ele começa a corrigir sua prova. As letras eram incrivelmente bonitas. E como esperado, sua nota era perfeita. Embora ele tenha ficado impressionado com a sua escrita e desempenho, o que mais chamou sua atenção foi a felicidade estampada no rosto dela. Por que Saigosa-san está tão feliz corrigindo minha prova? Ele se pergunta. E ele acabou tirando apenas 7 pontos. Se questionando que não quer que seu trabalho de meio período prejudique seus estudos desse jeito. Mas então algo deixa confuso. Havia um código estranho escrito na folha de respostas. O que isso deveria significar? E ao olhar para Saigosa-san, ela parecia extremamente nervosa, como um drogado em abstinência. Mas ele não se importa muito. Ele pensa que tem que se concentrar na aula, senão tá ferrado. Ela então, ao perceber que parecia que seu código não havia sido decifrado, fica com uma cara desolada. No intervalo do almoço, tá todo mundo babando as bolas de Saigosa, o que deixa Takuya um pouco desconfortável, por não poder comer sua marmita em paz. Então seu amigo sugere que da próxima vez eles deveriam sair para comer. Sim, aqui é meio desconfortável, com todos esses pintos piando. A Saigosa-san, ao ouvir isso, já manda aqueles pintos piantes todos embora, dizendo que gostaria de um pouco de silêncio para comer.
e assim dispersou todos os pintos e galinhas ali presentes. Agora eu não sei se existe pinto macho e pinto fêmea, ou se pinto é só macho. E sim, de acordo com o Google, existe tanto pintos machos como pintos fêmeas. Boa, dispersei esses vagabundos. Ah, é verdade, Takuya. Você viu o programa ontem? Perguntou Jamimami. E o Prota responde que não, ele estava trabalhando. S-Lab é um programa musical bem popular entre os jovens. Saigosa-san apareceu lá quando era idol. Takuya se lembra de quando era criança e a viu na TV pela primeira vez. Ela parecia uma garota incrível. Agora, essa superestrela estava ao seu lado, comendo tranquilamente. Ele ainda não consegue acreditar nisso. Seu amigo comenta que ontem o grupo DDG deu um show, foi um estouro. O Prota pergunta o que é DDG e seu amigo explica que é um grupo feminino que está ficando muito popular. Ele é chamado de domador de gado, ou seja, DDG. Todas as integrantes são lindas, só tem macetável, mas a vocalista, Yu-chan, é a mais degustável. O Prota concorda, dizendo que ela realmente era deveras degustável. Venha, Takuya, aprecie comigo a voz da domadora de gados. Jamimami então dá um fone para o Prota, para ele ouvir ela junto com ele. E revela que ela também tem a mesma idade que eles. Apesar disso, todos dizem que ela parece muito mais velha. O Prota acha a música muito boa e diz que na vida real poderia até se apaixonar por ela. Isso surpreendeu Saigosa de forma intensa. A menina até cai da cadeira tendo um ataque epilético. Quando a aula chega ao fim, um cara sugere que todos vão a um karaokê juntos hoje. Esse é Nijima Kengo, o galã da turma, também conhecido como o devorador de galinhas. Algumas galinhas dizem que vão juntas com Saigosa-san, mas ela hesita. Ah, sabe como é, meu pai tá doente, preciso cuidar dele. Mas você não é órfão? É, mas também sabe como é. Vai sair vídeo novo do Kazu Senpou hoje. Takuya percebe que aquelas galinhas e pintos haviam conspirado junto para pressionar Saigosa-san. Eles com certeza queriam que ela cantasse uma música do famoso grupo Picamoles Girls, mas o Prota não os julga por isso. Afinal, quem não gostaria de ouvir a idol famosa do grupo Picamoles Girls cantar ao vivo pelo menos uma vez? E no fim, Saigosa-san acaba concordando. Então ela fica olhando de canto para Takuya e ele não consegue entender o porquê ela está olhando para ele. Tá olhando porque quer me dar? Então seu amigo Jamimami-kan pergunta por que eles não vão ao karaokê também e pergunta se o Prota iria trabalhar hoje. E o Prota responde que sim, e fala que Jamimami não precisava se preocupar com ele, falando para ele se divertir. Do nada, ele olha para trás e vê Saigosa-san o encarando e fazendo beiço. Ela então vai até ele, olhando bem nos olhos dele e diz: "Você vai deixar o like, seu safado?" E falando nisso, um salve pros membros. Agora já são 3 mosqueteiros, Ryan, Emanuel e o Ron. E já comenta alguma coisa aí no vídeo. Isso me ajuda demais com o engajamento. Muito obrigado. Então ela se vira. Desculpa aí, rapaziada. Lembrei que eu tenho um trabalho pra fazer. Eu vou é com o gostoso do Takuya-kan. Vocês que se fodam. Os ânimos do grupo diminuem imediatamente. E a atmosfera que estava animada caiu completamente. Enquanto Saigosa-san tá mandando a galera a merda, o Prota sai com pressa, pensando que precisa correr para não se atrasar para CL Thanos. No corredor, ele fica tentando imitar as bochechas de Saigosa-san. Ele acha muito engraçado, se perguntando como Saigosa-san consegue inflar as bochechas e falar tão bem ao mesmo tempo. Da próxima vez, ele vai pedir para ela o ensinar. No trabalho, mais tarde naquele dia, bem-vinda, lá estava Saigosa-san novamente. Saigosa-san, como sempre, entrava na loja apressada. Vamos ver o que esse espécime interessante vai fazer hoje, pensou Takuya, observando sua rotina peculiar. Então ela pega uma revista, mas ela estava a segurando de cabeça para baixo.
enquanto olhava de canto para o gostoso do Takuya-kan. Takuya fica pensando se ela não percebeu ou se está tentando desenvolver uma nova técnica. O título da revista era Famosos e a seção sobre idols incluía a autobiografia de Saigosa-san, uma idol lendo a própria autobiografia e de cabeça para baixo. Por que ela continua olhando para a mesma página? Ele pensa se ela poderia ter algum problema com ele, e ao perceber que ele estava olhando para ela, Saigosa-san então começou a agir rápido. Lá vai ela de novo, pegando tudo o que vai comprar. Parece que hoje são apenas bebidas. O total é de 658 ienes. Qual é o propósito disso tudo o tempo todo? Ele pensou. Então ela dá uma nota de 1000, como sempre faz. E ele fica se perguntando o porquê dessa esfregação de mão que ela sempre faz enquanto pega o troco. Tem um sentido, meu camarada. No fim, tem um sentido, confia. Então ela pergunta se ele não gostava de karaokê, e ele responde que na verdade gostava bastante, enquanto se questiona se ela tinha esquecido que estava disfarçada. Takuya fala que ama karaokê, é que gosta de ouvir os outros cantarem, enquanto pensava que não queria admitir que adoraria ouvi-la cantar. Além disso, às vezes ele escuta as músicas do Picamole Girls. Então ela mete um arigatô, goza aí mais, e sai correndo toda vermelhinha, essa galinha sapequinha. Ele ainda não entende direito o que estava acontecendo, mas pensava que era bom vê-la feliz. Na segunda-feira, começamos com mais uma semana de aulas, e Takuya pensa que era estranho ele chegar tão cedo assim na escola. E ao abrir a porta de sua sala, lá está Saigosa-san. Normalmente, ela sempre chega exatamente quando o sinal toca. Ele pensou que não pode ignorá-la, precisa cumprimentá-la. Bom dia, Saigosa-san. Ao ouvir a voz de Takuya, ela imediatamente dá um salto e deixa a revista cair, parecendo surpresa. Gostoso Kan, digo, Kan Takuya. Bom dia pra você também. O prota fala que pede desculpas se incomodou ela enquanto lia, mas ela diz que está tudo muito bem, enquanto pega sua revista rapidamente, como se não quisesse que ele visse o conteúdo. Ele olhou só de relance, mas se pergunta se aquilo poderia ser. O título dizia Como fazer gados infiéis não resistirem ao seu charme. Ele se pergunta o porquê uma idol nacional está lendo esse tipo de livro, mas logo chega à conclusão que é melhor não se meter nos gostos pessoais dela. Fala, Takuya, meu mano, tudo em cima, tudo duro hoje? Veja, Takuya, olhe bem, eu consegui 2 ingressos para o show Gado Sem Fronteiras. Poderemos ver o show das dominadoras de gados. É isso mesmo, Takuya, vai ser esse sábado, Gado Sem Fronteiras, vamos dali. Nossa, Jamimami, esses são ingressos premium. Eu tô dentro de você. Não acredito que irei conhecer a Yo-chan, aquela gostosa. Meu pai tem algumas conexões e conseguiu esses ingressos. Essa é a nossa chance. Com essa declaração, um som forte ecoou pela sala. Era Saigosa-san, que parecia pálida e expressara um olhar vazio. E sem dizer uma única palavra, saiu correndo do local. Eles se perguntam o que deu nela. Ela foi buscar o machado para se livrar de umas ervas daninhas. Enquanto isso, Saigosa-san avançava determinada, murmurando para si mesma: aquela maldita piranha, galinha safada. Não posso deixar isso ficar assim. Como ela ousa? Eles então vão juntos a uma loja idol para se prepararem para o grande dia. Lá tinha até a música da Picamole Girls, inclusive uma edição especial de Saigosa-san que custava uma fortuna. Um atendente pergunta se ele era fã de Saigosa e o prota pergunta qual era a razão para ser tão caro. Então o atendente explica que depois que a Saigosa-san se aposentou, os produtos estão pouco a pouco desaparecendo do mercado, mas as pessoas ainda querem seus produtos. E fala que normalmente quando uma idol se aposenta, seus produtos costumam ficar mais baratos, mas Saigosa era uma exceção. Isso só acontece com o idol top tier, e o natural é seus produtos só ganharem valor. De repente, o atendente fica em choque, e todos ali presentes ficam em choque com a presença de Saigosa-san em pessoa. Ele pergunta o porquê dela estar ali, e ela responde que veio comprar uns bastão luminoso para sentar em cima enquanto assiste ao show das dominadoras de gado.
Ele se dá conta que ela parece estar agindo normal naquele dia e pensa que é a primeira vez que conversa com ela fora da escola sem estar disfarçada. Então, com um sorriso no rosto, ela pega uma camisa da Pica Molly's Girls. E quando ela vai ao caixa, o gerente diz que para ela era tudo de graça. Mas ela diz que também é uma cliente, então deseja pagar. E do nada, depois disso, ela se vira para Takuya com a camisa da Pica Molly Girls, autografada por ela, e diz que é um presente para ele. E então sai correndo, falando que vê ele mais tarde. Takuya e Jamimami ficam sem entender nada. E o gerente tá tão emocionado que nem percebeu o que havia acontecido. Em casa, ele se pergunta por que ela deu isso para ele. Ele se questiona se eles se encontrarem foi uma coincidência e pensa que ela parecia muito feliz. Ele não sabe a razão, mas na próxima vez que a ver, ele vai agradecer pela camisa das Picas Molly's Girls autografada por Saigosa. Contudo, tem algo que não sai de sua cabeça. Saigosa-san tinha pagado o valor da camisa com o exato valor. Ela nunca tinha feito isso na loja de conveniência. O dia se passa e enfim chegamos ao dia do show dos Gados Sem Fronteiras. O prota fala que essa é a sua primeira vez em show ao vivo. Ele pensa que a atmosfera era muito diferente pessoalmente. Mó cheiro de bola suada. De repente, Yu-chan aparece, agradecendo pela presença de todos os gados naquele belo dia, e anuncia que o show vai começar. E os moleques já ficam como? Tudo de picadura, com seus bastões brilhantes de mão. Eles balançam eufóricos, enquanto apreciam aqueles belos espécimes pokémons. Eu sou gostosa, me dê seu dinheiro agora. Caso sem pau não tem bola. Jamimami-kan, emocionado, fala que se sente sendo penetrado e devidamente preenchido. E o prota diz que sim, ele realmente sente algo dentro de si. Eu te acorrento na cama, olhamos o céu estrelado lá fora. Caso sem pau não tem bola, deixa o seu like agora. Então, de repente, Yu-chan diz que hoje elas têm um convidado especial. E para surpresa de todos, o grupo Pica Molly's Girls aparece. Todos ficam em choque e nesse momento alguém aparece cutucando Takuya por trás. Lá ele. Era Saigosa-san, que fazia uma carinha muito kawaii enquanto mostrava sua língua para ele. Lá ele. Ela fala que é uma grande surpresa que todas vieram. Ele não consegue entender o que está acontecendo e pensa que aquela garota que ele via na loja de conveniências e na escola agora pareciam completamente diferentes. Ela não só estava usando roupas casuais, como também estava toda maquiada. Esse era um estímulo demais para seu coração. Ele já sentia o gigante acordando e ao perceber que ele tinha ficado tímido, ela sorri para ele toda acoradinha. Dali, uma das garotas do grupo Picas Molly's Girls percebe e fica chocada ao ver Saigosa. Ela, por sua vez, fica atrás de Takuya. Enquanto sarrava nele, ela diz que parece que foi avistada. Então a apresentação chega ao fim. Muito obrigado a todos. Foi um enorme prazer levar o dinheiro de vocês nesse belo dia de sol. Nós somos as Picas Molly's Girls. Então, uma delas fala que estão ali para torcer pelo DDG junto com eles. E outra diz que para compensar, a Yu-chan estava convidada para o próximo show delas. E todas as outras concordam. De repente, uma delas levanta a mão, pedindo a atenção de todos. Ela fala que irá cantar uma música diferente para eles, e que essa música será cantada pela líder das Pica Molly's Girls, que é ela, juntamente de uma outra pessoa específica, que quer que cante junto com ela. Ela fala que eles devem conhecer essa música, já que era muito famosa. Além disso, a pessoa que irá cantar junto com ela é quem mais entende essa música. Então a Kari pergunta se ela estava ouvindo e chama Saigosa-san. Apresse-se sua galinha e venha pra cá.
Envergonhada, ela diz que já se aposentou, então ela fala para Takuya prestar atenção na música. Então Saigosa-san sobe no palco e todos vão ao delírio, gritando seu nome: Saigosa, Saigosa, Saigosa. Ninguém consegue acreditar que aquela era Saigosa-san. Elas se cumprimentam, dizendo que já fazia um tempão que não se viam. Saigosa, Saigosa. Ela pede desculpas a Yu-chan, dizendo que esse era seu show, mas acabou assim. Mas Yu-chan sorri, mostrando a língua para ela, dizendo que já fazia tempo que não havia. Então Saigosa sorri, dizendo que com certeza não vai perder para ela. Yu-chan acha engraçado, falando que não sabe do que ela está falando, mas fala que também não vai perder para ela. Suas amigas dizem que hoje era o show da DDG, então era para Saigosa cantar sua música rápido. E então, após um silêncio, ela pede que eles escutem com atenção e diz que o nome da música era Para Sempre Amigo. Sei. Então ela começa a cantar e a galera toda fica emocionada. Sua mão amiga para sempre estará contigo nos momentos difíceis, aquela sua mão amiga. Já Mimami-kan pergunta por que Saigosa parou de ser idol. E Takuya responde que também não sabe o porquê. E ele fica se perguntando por que ela não era mais uma idol. No fim, elas agradecem de novo pela oportunidade de aparecerem no Gado Sem Fronteiras. De volta à CLT, o Prota está se lembrando como o show de ontem foi incrível. Ele ainda não consegue acreditar que é um cliente que sempre aparece vestido todo errado e agindo todo estranho fosse tão incrível. Ele sempre achou interessante ver as ações estranhas dela, mas agora ele está meio que se sentindo diferente. Ele não consegue parar de corar enquanto olha para ela. Ele então anuncia o troco e, como sempre, ela rapidamente o dá uma nota de 1000 e em seguida esfrega as mãos dele enquanto pega o troco e acaba percebendo a pulseira dele. Então, com um sorriso, ele fala que aquele era um produto de uma idol que ele realmente gosta muito. Seu nome era Saigosa. Ela é do grupo Picamoles Girls e pergunta se ela conhecia ela. A menina já fica se tremendo toda e soltando fumaça. Então rapidamente sai correndo enquanto gritava: Arigato, gozaimasu! Ele pensa que ela estava muito fofa hoje, enquanto vemos ela corada, se lembrando de como disse para ele escutar sua música com muita atenção. Se vocês quiserem parte 2, deixa o like e um comentário que me ajuda demais, que qualquer dia eu vou embora e você vai sentir a falta do Kazu Senpou-chan. Depois da apresentação inesperada das Picamoles Girls e da aparição repentina da ex-idol Saigosa-san, a trend no Twitter agora era sobre a volta de Saigosa Shion. E outra vez, ela estava cercada por galinhas e pintos piantes barulhentos, empolgadas com seu retorno. Enquanto isso, Takuya observava todas aquelas galinhas e pintos, pensando que Saigosa estava mais popular do que nunca. Novamente, todos os fãs de Saigosa-san estavam dificultando a vida do nosso pobre Takuya. Então, ao perceber isso, outra vez, Saigosa-san rapidamente dispersa aqueles pintos e galinhas piantes. Eles se cumprimentaram e Takuya ainda não conseguiu se acostumar com o fato de estar conversando normalmente com a famosa Saigosa Shion, ainda mais agora depois de sua apresentação. Ele disse a ela que estava ouvindo as suas músicas e que eram incríveis. Mesmo aposentada, ela não ficava atrás da Yu-chan. Rindo e meio nervosa, ela agradece. Então sussurrou a palavra pulseira. Takuya ficou confuso e se perguntou se ela estava se referindo à pulseira que estava usando na loja de conveniência. Ele percebeu que no palco ela era a famosa Saigosa, mas agora ela era apenas uma garota confusa sobre uma pulseira, o que o faz achar engraçado o quão diferente ela é quando está se apresentando. Já Mimami comentou que o sábado foi realmente incrível e a aparição de Saigosa foi totalmente inesperada. Então ele comenta para Saigosa que ele e Takuya estavam lá ao vivo no show. Takuya pensa que já Mimami não viu Saigosa-san porque ela estava escondida, sarrando atrás dele. Animada, ela pergunta a Takuya o que ele tinha achado do show.
o que o faz pensar que já disse mais cedo. Então, ele percebeu que ela só queria ser elogiada mais. Então ele começou a elogiá-la infinitamente, fritando o cérebro da menina com tantos elogios, o que a deixou completamente molhada de tanta vergonha. Ele se pergunta o que é essa expressão dela, e se por acaso tinha exagerado. De repente, ela se levantou, dando a ele um pedaço de papel e pediu para ele abrir em casa, correndo rapidamente em seguida. Chegando em casa, Takuya abriu o pedaço de papel e percebeu que era o mesmo que ela escreveu em sua prova, percebendo enfim que na verdade aquele era o número dela. Mas assim que estava prestes a adicioná-la como amiga, ele entrou em pânico, se perguntando por que Saigosa de repente lhe daria seu contato. Depois de refletir por 30 minutos, ele finalmente apertou o botão para enviar o pedido de amizade. Em seguida, ele suspirou e começou a suar, pois precisava mandar uma mensagem, mas não sabia o que dizer. Ele teve algumas ideias, mas eram meio estranhas. Nada de nudes no primeiro dia, meu filho, tá maluco? E depois de algum tempo, ele finalmente pensou na melhor mensagem. Mas antes que pudesse enviá-la, ela o fez primeiro. Novamente, o camarada entra em pânico, o que o faz responder automaticamente. Takuya realmente queria perguntar por que ela lhe deu seu contato, o que ela responde, perguntando se isso era uma má ideia, o que o deixa ainda mais confuso, se perguntando o que ela quer dizer, por isso foi uma má ideia. Em seguida, ela manda outra mensagem, falando que apenas queria conversar com ele. O mundo ao redor dele começou a girar, e ele até pensou que poderia estar sonhando. Então ele me respondeu um obrigado. Estou feliz por ser amigo da Saigosa-san online. O cara respondeu como se fosse um chatbot. No dia seguinte, Takuya chegou à escola e percebeu que Saigosa estava chegando bem cedo desde que o professor alterou a disposição das cadeiras. Ele a cumprimentou, o que fez com que ela sentisse um calafrio na espinha, se virando devagar e dizendo bom dia. Takuya agradeceu por ela ter adicionado como amigo, comentando que não era muito bom de papo, e Saigosa revelou que ela rejeita todo mundo da turma, mas se for ele, ela fica muito feliz. Confuso, Takuya ficou se perguntando por que então ela viu aceitado. Caramba, ela tá se jogando, seu animal burro, já que sua autoestima era muito baixa para acreditar que ela o via como um possível interesse amoroso. Ele descarta essa possibilidade. Então ela se desculpou por não ter respondido a mensagem dele no dia anterior, pois adormeceu no banho. Embora ele diga para ela não se preocupar com isso, ela insiste em pedir desculpas, contando que na verdade queria muito conversar mais com ele e pediu para ele mandar uma mensagem novamente naquele dia. Nesse momento, chegam duas galinhas para atrapalhar seus planos, fazendo Takuya se afastar rapidamente. Chegando a hora do almoço, Jamimami convida Takuya para um café de apreciáveis empregadas em frente à estação de trem. E claro, Takuya, que não é bobo nem nada, aceita animado. Afinal, quem é que recusa uma maidezinha? Então Saigosa entra na conversa, perguntando se ele gosta de cafés de empregadas. Sabe como é? Parece um lugar bem interessante. Então você gosta de maids, é? Sabe como é? Maids são interessantes. E o que você gosta nas maids? Preciso mesmo dizer isso em voz alta? É meio deselegante. Ela sorri ao ouvir isso, mas ele sente uma aura assustadora por trás daquele sorriso. Após a escola, Takuya e Jamimami vão fazer suas pesquisas sobre cafés de empregadas, onde todas as empregadas os cumprimentam com seus uniformes, os chamando de mestre. Ohayo goshishin-sama. Ao ver isso, os dois estavam prontos para deixar suas calças caírem e virar cada azulejo do chão branco. Os dois aproveitam o tempo no café, experimentando todas as coisas boas da vida de empregadas. Depois de perderem a virgindade no café de empregadas, ambos sentem que agora são homens novos. À noite, quando Takuya está prestes a dormir, Saigosa lhe manda uma mensagem, perguntando como foi o café de empregadas. Foi como foi? Gostoso e belo, um paraíso na terra.
ela pergunta se ele realmente gosta de empregadas. Suspeito, essa pergunta é uma armadilha. Quem em sã consciência não gosta de maid? Qualquer um fica kawaii de maid. Takuya percebe que isso soa como uma namorada interrogando seu namorado. E então, de repente, ele recebe uma foto dela. Seus olhos se arregalam, como se tivesse visto um fantasma. Nudes, nudes, é nudes! Takuya começa a surtar, pois é uma foto da Picas Moles Gross, usando o uniforme de empregada que elas usaram para um ensaio fotográfico. Mas essa é uma foto que ele nunca viu antes. Acontece que é uma selfie e ela estava apenas experimentando. Encantado, Takuya diz a ela que é maravilhoso, que maids são as melhores e que ele vai guardar a foto como um tesouro de família. No dia seguinte, o professor diz a todos para decidirem seus grupos para a próxima excursão escolar. E o grupo precisa ser composto por 2 meninos e 2 meninas. Todos os anos, os primeiros anos, vão para uma excursão na montanha próxima. E claro, todos aqueles pintos piantes e galinhas ciscantes cercam Saigosa. E igual aquele filme Branca de Neve e os 7 Negões, ela agradece a todos e se desculpa, pois já tem um grupo em mente. Vocês que vão tudo a merda. Eu vou é com o Takuya. Então, Saigosa cumprimenta Shizu-san, que também é uma menina famosa e bonita na escola. A segunda só perdendo para Saigosa. E as duas formam um grupo. Takuya e Jamimami tentam se perguntar aonde vão achar 2 meninas para o grupo deles, dizendo que era mais fácil encontrar mais 4 bolas. Saigosa só tá de olho, só observando a presa. Após pensarem um pouco, Takuya pergunta para Saigosa se eles poderiam formar um grupo juntos. O cara nem terminou de perguntar e a menina já respondeu que absolutamente sim, dizendo para ele por favor tomar conta dela. Coitado dos outros pintinhos, ficaram molengas e tristes. No dia da excursão, os assentos do ônibus são atribuídos aos grupos, e quando Takuya entra no ônibus, seu assento já está cercado por todos ao redor de Saigosa. Então Shizu o cumprimenta, e Takuya acha que é melhor sentar ao lado dela, já que ele não quer ficar em pé como um NPC. Quando se sentam, a personalidade virgem de Takuya entra em ação e ele começa a entrar em pânico, pois está sentado ao lado de uma espécime rara, conhecida como fêmea. Eka, não tá vestida de maid, eu não quero. Ao perceber a aflição de Takuya, Shizu-san puxa a camisa dele e lhe diz que está tudo bem. Foda-se as maids, é dentro. Ao ver isso, Takuya não consegue evitar pensar em como Shizu é fofa, mesmo sem estar vestida de maid. Saigosa entra em pânico ao ver isso e pede para todos aqueles barulhentos pintos e galinhas darem espaço, já que Shizu e Takuya estão tendo dificuldade para se sentar. Logo, Jamimami chega e se senta ao lado de Takuya. Agora, Saigosa deveria se preocupar mais com Jamimami, pois Takuya não consegue parar de ficar nervoso sempre que vê Jamimami suado e bonito. Lá ele. Falando em lá ele, um salve para os membros que ajudam o hospício a se manter aberto. Muito obrigado. E quem não puder se tornar membro, saiba que seu like e comentário também me ajudam demais. Que Deus abençoe nossas maids. Takuya percebe que Shizu também está corada, e ao olhar mais à direita, ele vê Saigosa fazendo uma cara séria. Ele começa a se perguntar se ela também tem interesse em Jamimami e não gosta de vê-lo sentado ao lado dele. Definitivamente, ele não consegue entender o que ela quer ou encarando com aquela cara, mas certamente não era uma cara feliz. Então ele usa seu trunfo, um sorriso quente e simpático. A princípio, ele pensa que não há como isso funcionar com ela, mas é a única coisa que ele pode fazer. No entanto, esse movimento acaba funcionando perfeitamente, pois Saigosa começa a sorrir e a abanar de volta, claramente parecendo muito feliz agora. Após chegarem ao seu destino, o professor pede para todos ficarem com seus grupos durante a caminhada. E Jamimami começa sua jornada para superar sua doença de estar sozinho, conversando com Shizu sobre como sempre vê ela lendo na sala.
e seus gostos por livros, dizendo que sempre pode ajudá-la com recomendações se ela quiser. Enquanto isso, Takuya e Saigosa estão em uma situação desconfortável, já que ele continua respondendo as perguntas de Saigosa como se fosse um bote, enquanto a menina queima seu CPU mental para pensar em boas perguntas, como o dia está perfeito para caminhadas hoje. Ele responde sempre com um sim, é verdade esse bilhete. De repente, Saigosa para, e quando ele se vira, percebe que ela está fazendo um biquinho tão forte que parece um hamster. Agora ele não tem ideia do que fazer nessa situação. Os outros estudantes que passam por eles começam a se perguntar o que Takuya fez para deixá-la assim. Então, para evitar que eles pensem algo errado, Takuya rapidamente pega a mão dela e corre para se afastarem da situação. Porém, logo ele percebe que seria muito mais irresponsável sair arrastando ela assim pela montanha. Takuya então solta rapidamente a mão de Saigosa, percebendo que seria ainda pior se os outros estudantes ouvissem assim. Ele então percebe que Saigosa está tão corada que parece derreter como gelo. Ao tentar perguntar se ela estava passando mal, ela grita para eles continuarem a caminhada. Enquanto caminhavam, Saigosa se vira para ele, dizendo que a partir de agora, se ele não falar com ela direito, ela vai ficar brava, mostrando a língua para ele, enquanto ele concorda sem jeito. Chegando a hora do almoço, o grupo de Takuya decide comer em um local afastado, para evitar que pintos e galinhas se aglomerassem em volta de Saigosa. Takuya finalmente age como protagonista e segura a mão dela, fazendo os quatro começarem a correr juntos, o que deixa todos em choque, e Saigosa realmente está curtindo esse momento. Depois de uma corrida que cadeirante teria inveja, eles chegam a uma árvore qualquer e os quatro decidem almoçar ali. Então Shizu tira uma série de sanduíche para todos e os meninos ficam super empolgados, pois estão deliciosos, o que deixa Shizu super feliz. Enquanto isso, Saigosa perde a alma nesse momento. Fica esperta, Saigosa, essa daí é perigosa, vai roubar teu macho. Saigosa também trouxe almôndegas e tenta oferecer algumas para Takuya, mas ela fica pensando que ela mesmo deveria ter feito as almôndegas. Como agradecimento pelas almôndegas, ele diz para ela não se preocupar, ele entrega sua omelete. Ao ver isso, Saigosa ativa seu modo Yandere, babando e ficando extremamente feliz por ter recebido seus ovos. Jamimami pergunta para o Prota se ele ainda vai trabalhar naquele dia, mas o Prota responde que tirou o dia de folga. Então, Jamimami sugere que eles vão a um karaokê depois que tudo isso terminar. Saigosa também fica super empolgada para ir junto com eles. Meio desconfortável, Shizuko comenta que nunca foi a um karaokê antes, então Jamimami a convida para se juntar a eles, o que ela aceita com prazer. Takuya não consegue evitar de pensar que esse foi um excelente convite, 100% natural, assim como os peitos da Uzaki. Nesse momento, ele percebe Saigosa com uma cara de cachorro sem dono, implorando para ser convidada também. Então ele a convida, e ela imediatamente concorda, antes mesmo de Takuya terminar a frase. Takuya então diz que se ela for, terá que cantar a música Eu Sou Sua Serva Maid. Afinal, maids são a segunda maravilha do universo. A primeira é a sua dedada aqui no meu botão de like. Ela fica vermelha e Takuya acha que talvez tenha sido um pouco ousado e pede desculpas. Mas ela o interrompe, dizendo que não se importa e que cantará depois da viagem. Ela quase vira Saiyajin, gritando que definitivamente fará isso. Após a excursão, Najima decide ir ao karaokê junto de todos e convida Saigosa, mas ela diz que já tem planos para hoje e sai correndo. Então, Takuya recebe uma mensagem do grupo de viagem deles, da Saigosa, dizendo que já está indo para o karaokê. Jamimami e Shizu responde com um emoticon, dizendo que também estão indo para o karaokê. Quando todos chegam à sala de karaokê, Shinzu está um pouco nervosa, pois é tímida e não se dá bem com multidões. Mas ela não precisa se preocupar, pois Takuya e Jamimami estão ali para ajudar. Eles então ligam a bola luminosa que fica no teto, fazendo a sala parecer um bordel.
Saigosa é a primeira a subir ao palco e Takuya está realmente empolgado para ouvir ela cantar novamente, e dessa vez parece mais um show privado. Para sua surpresa, ela escolheu a música de sua personagem de maid, que Takuya havia pedido mais cedo. Então ela entrou na pose de idol, e já Mimami ficou ainda mais animado. Ela começou com o clássico gesto de apontar para a plateia, como se estivesse em um show, e iniciou sua performance. Quando terminou, todos aplaudiram, e já Mimami disse que era a vez dele. Saigosa se sentou ao lado de Takuya, perguntando o que ele achou. Ele responde que foi incrível e achou ela muito fofa naquele momento. Então Takuya revelou que costumava baixar essa música no ensino médio, colocar no loop e ficar ouvindo. Isso faz com que ela fique completamente corada. E Takuya deixou claro que se ela cantasse essa música vestida de maid, ele ficaria até de barraca armada. Na mesma hora, Saigosa fala que fará isso da próxima vez. Depois de Mimami cantar, chega a vez do nosso Takuya. Ele estava suando, já que geralmente não sobe ao palco, mas como Saigosa estava ali, ele decidiu dar o seu melhor. Quando ele começou a cantar, Saigosa se baba toda enquanto olha para o Takuya-kan, e todos curtem juntos. Saigosa estava toda babada e completamente encantada ao ouvir sua voz. Quando ele terminou, ela aplaudiu como se fosse a melhor coisa que ela já tivesse visto em toda a sua vida. Nesse momento, Mimami finalmente percebeu algo estranho entre Takuya e Saigosa, mas antes que pudesse comentar, ele deixa pra lá. Após procurar no celular um pouco agitada, Saigosa rapidamente mostra que encontrou a música que Takuya cantou e já baixou no seu celular. Bom, agora era a vez de Shinzu, e Mimami sugeriu uma música da Picas Moles Gross e ela pediu para Saigosa cantar com ela, o que ela concordou feliz. As duas começaram a cantar, e Mimami questionou Takuya. Estamos no céu porque duas anjas estão cantando para nós. Takuya não soube como responder, mas percebeu que sempre deveria apostar no karaokê, pois aquilo era o mais próximo do céu que ele poderia ter na terra. Depois de aproveitar seu show privado, agora Takuya está em casa. E Saigosa mandou uma mensagem no grupo, agradecendo e dizendo que se divertiu. Todos concordaram, e Mimami convidou-os para sair novamente algum outro dia. Quando Takuya estava prestes a responder, ele adormeceu e um tempo depois foi acordado por um alarme, que desligou rapidamente, mas logo começou a ouvir a voz de Saigosa. Então percebeu que não estava alucinando, mas que era uma ligação de Saigosa e não o alarme. Ele se desculpou por estar dormindo, e ela explicou que estava ligando porque ele não respondeu no grupo. Takuya explica que adormeceu enquanto escolhia os emoticons para responder, então ela pediu desculpas por incomodá-lo enquanto ele estava dormindo. E Takuya começou a corar, pois ela estava tão próxima que ele poderia sentir sua voz perto do ouvido, como aqueles ASMR. Após um silêncio meio constrangedor, ele tentou terminar a chamada o mais rápido possível para evitar um novo incidente. Mas Saigosa o parou, perguntando se ele tinha planos para a próxima semana. Takuya disse que tinha trabalho à noite e mais nada. Então Saigosa percebeu que aquela era a oportunidade perfeita para conquistar tudo o que ela queria. E em vez de deixar escapar, decidiu aproveitar. Então ela pediu para sair com ele no seu tempo livre. A princípio, Takuya não entende o que ela quer dizer por sair, mas ao pensar neles dois juntos, ele entra em pânico ao perceber o que ela acabara de dizer. Ele perguntou se ela tinha certeza de que queria sair com ele, porém ela prontamente respondeu que sim, e os dois terminaram a chamada. Depois, Saigosa mandou uma mensagem, pedindo para se encontrarem no café em frente à estação às 10 de domingo. Deixa o like e comenta aí se quiser mais aventuras de Saigosa-san. Dali, rapaziada, voltamos com Saigosa e suas aventuras. Quando Takuya chega na cafeteria que eles tinham marcado de se encontrar, ele vê que Saigosa já estava lá, mas algo parece estar estranho. A aura de Saigosa parece diferente do normal. Ele se pergunta se foi uma boa ideia vir vestido daquele jeito, já que Saigosa estava toda arrumada. O cara só meteu a camiseta clássica e correu pro abraço. Quando percebe Takuya, ela acena pra ele
e quase derrama café por tudo. Claramente, ambos estão bem nervosos. Parece eu no meu primeiro sequestro. Ele não sabe como explicar, mas Saigosa parece um pouco séria hoje. Ela está usando uma maquiagem leve, com um batonzinho vermelho do perigo, e está usando um óculos escuro para evitar que as pessoas a reconheçam como a grande Saigosa. Ansiosa, ela pergunta como ela estava naquele dia. Deixe-me ver. 100% dentro power. A menina já fica em choque, toda corada, olhando pro lado, dizendo que ele já pode parar. Como ainda é cedo, Saigosa sugere que eles relaxem um pouco antes de começarem oficialmente seu encontro. Embora o prota concorde, ele realmente não sabe o que falar com ela. Mas ele pensa que não importa sobre o que seja, ele precisa começar algum assunto. Mas nesse momento ele percebe que ela está olhando pra ele fixamente enquanto se baba toda, dando umas risadinhas nem um pouco suspeita. Então ele pergunta se ela tava bem, né? Se não tava com nenhum derrame cerebral. Voltando a ficar completamente nervosa, ela diz que tem um presente para ele. Então entrega um bracelete, falando que ele pode usar o dia todo. Nosso prota realmente fica muito feliz com o presente. Ele pensa que fez bem em ter acordado cedo e lido sua sorte. E por alguma razão, Saigosa não estava se comportando de maneira estranha nem suspeita como normalmente faz. Então ela diz que tem uma loja que ela queria muito ir, Sexy Shop. No trem, ele não consegue acreditar que está tão perto da grande Saigosa, ao ponto de seus ombros poderem se tocar. E ele sente um cheiro cítrico no ar. Lembrando de quando Saigosa sempre esfregava suas mãos de maneira suspeita quando pegava o troco. Então ele começa a rir, deixando ela sem entender nada. Mas logo ele explica que estava apenas se lembrando de uma memória engraçada. Suspirando, ela se sente aliviada, pois tinha achado que ele tinha descoberto que o coração dela estava latejante. Confuso, Takuya tenta entender como assim coração latejante e qual era o motivo dela estar tão agitada. Algumas garotas ao fundo começam a comentar que aquela garota parecia Shion, mas uma outra diz que ela até era fofa, mas que a grande Saigosa jamais andaria num local como aquele. O prota percebe que ela parece não se importar muito, mas ele pensa que mesmo ela estando aposentada, ele tem que tomar cuidado. Seria bem ruim se as pessoas descobrissem que ela está saindo com ele. Isso deixa na dúvida sobre como chamá-la, já que tanto chamá-la pelo primeiro nome quanto pelo último iria chamar atenção igual. Então nesse momento, Saigosa manda uma mensagem para ele, dizendo para ele chamá-la de Goza-chan. Olhando para ela, o prota se pergunta se ela tem certeza que não vai ser pega se ele a chamá-la dessa forma. E por alguma razão, ela parece muito animada. Então ele a chama lá de Goza-chan. E a menina quase tem um derrame, chega a estar ovulando. E o jeito que ela anda não é nem um pouco suspeito. Chegando na loja que ela queria ir, o atendente não acredita que era ela. Já fazia muito tempo que ele não a via. Então, para variar, ela cumprimenta ele de uma maneira nem um pouco suspeita, né? Quase arrancando os braços do cara fora. E o atendente pergunta se por acaso aquele não era o namoradinho dela. Então esse é o seu macho, safadinha? Embora ela negue falando que ele é apenas um colega, todos nós sabemos que ela quer o corpinho do nosso Takuya. Pegando nas mãos de Takando, o atendente se apresenta como dono da loja, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Em seguida ele diz que também tem roupas para macho, sugerindo que Takando tente experimentar algumas. Será que eu mudo o nome dele para Takando? Takando linguiça? Takando linguiça e Saigosa-chan. Casal foda. Então o atendente mete no Takuya dentro do provador, dizendo para ele experimentar aquelas roupas. Então ele sai do provador com a primeira roupa e a rapaziada vai ao delírio. Sei não, achei feio. Roupa de autista, costureira do TDAH. Feio pra caramba, parece a cabeça da minha... O vendedor fala que ficou tão incrível nele que até a Saigosa ficou surpresa. Esse vendedor tá querendo enganar nosso prota. A Saigosa-san vai achar o Takuya perfeito de qualquer forma, até pelado. O golpista do vendedor incentiva a Saigosa a falar alguma coisa. E a Saigosa fica toda torta, né, pra variar.
teremos 2 filhos, 3 gatos e 2 camelos. O vendedor diz que vai dar um desconto especial pra ele, por ser amigo de Saigosa. Sei, desconto especial. Desconto especial dele é o polegar enfiado no teu. Sem jeito, Takuya diz que essa loja era pra ser pra Saigosa. O golpista ri, falando que acha eles muito fofos, o que os deixa muito envergonhados, fazendo Saigosa sair correndo para dentro do provador. Saigosa, eu deixo tu comprar o que tu quiser. Alguns momentos ela sai do provador, toda corada, perguntando o que ele acha. Eu acho que é dentro. O elogio de Takuya deixa Saigosa muito feliz, dizendo que talvez leve esse. Eu gosto de mulher assim, que compra logo a primeira roupa. Se começar a enrolar muito é cotovelada na nuca. Depois de fazerem suas compras, Takuya agora está mais relaxado. No início ele estava muito nervoso, mas ao perceber que Saigosa parecia estar se divertindo o tempo todo, ele começou a ficar mais tranquilo. Em seguida, Saigosa sugere que eles almocem em um restaurante, dizendo que lá era delicioso. Então eles veem o cardápio e ela agradece a ele por hoje. Takuya responde que também comprou algumas roupas e também está se divertindo muito, então ele que deveria estar agradecendo. Animada, ela pergunta se nesse caso ele concordaria em sair com ela se ela pedisse de novo. Ele diz que sim, ficaria muito contente em visitar a loja do Ken novamente, o que faz Saigosa ficar com os olhos brilhantes. Sem jeito, ele diz que também gosta muito de sair com ela. Isso foi tão inesperado que a menina até ficou meio bugada. Então ele a chama pelo nome. Nesse momento, a garçonete aparece com os pratos para quebrar o climão. Enquanto comem, Saigosa comenta que agora Takuya está a chamando por um apelido, mas ela continuava o chamando pelo sobrenome. Ela fala que a partir de agora vai chamá-lo de Taki-kan. É um prazer conhecê-lo, Takan. Embora fique muito envergonhado, ele não fala nada e acaba aceitando. Depois eles vão pro quarto escuro, pegar um cineminha, e lá vai eles, no silêncio do escurinho. Tá proibido dar o cu no cinema. Como eles estão no cinema, ela finalmente pode tirar seus óculos. O atacante do Takuya já fala que agora ele vai poder ver o rosto lindo dela muito bem, o que deixa a menina em pânico, gritando lá no meio do cinema. Mas Takuya diz que eles devem prestar atenção no filme. Então, gaguejando, ela fala que sim, mas que gostaria que ele olhasse para ela algumas vezes. O filme era sobre uma idol que era apaixonado pelo seu colega, mas a diferença de status entre eles não permitia que eles se aproximassem, e ela acabou se transferindo de escola, e assim finalmente conseguiram ficar juntos. Takuya acha que a protagonista é bastante parecida com Saigosa, se perguntando o que aconteceria se por acaso ela fosse transferida. Depois do filme, Saigosa fica perguntando se por acaso ele ia trocar de escola, mas ele diz que ela não precisava se preocupar com isso. Saigosa diz que também nunca trocará de escola, e essa foi uma das razões do porquê acabou deixando de ser idol. Então ela pega ele pela mão e começa a correr, dizendo que já está ficando tarde, então precisavam se apressar. O prota pensa que mesmo que o comportamento de Saigosa seja muito suspeito, ela era muito fofa e passar o tempo com ela realmente era muito agradável. Então ele fala que isso era realmente muito divertido, dizendo para eles fazerem isso de novo alguma outra hora. Se virando, Saigosa concorda, dizendo que isso era uma promessa. No outro dia, Saigosa, como de costume, vai à loja que Takuya trabalha, e o prota observa, pensando que apesar da aproximação deles de ontem, o comportamento dela hoje era estranho e suspeito, assim como sempre. Então ela pega um agazinho para dar uma avaliada, e quando se depara com as top 10 melhores fotos do Kazu Senpal, entra em choque. No fim ela pega só umas vitaminas e deixa o rentaizinho pra lá. Faz o pagamento, dá aquela sarradinha na mão como sempre e mete o pé. Arigato gozaimasu! No dia seguinte, na escola, ele cumprimenta Jamimami normalmente, mas algo parece errado. Saigosa está encarando com uma cara de gato que não come há 4 dias. Ao perceber, ele tenta cumprimentá-la, mas a menina fica de beicinho. Essa aí tá querendo muito dar. Dá um show para um grande público. Takuya se pergunta o que ele deveria fazer. Então ela fica lá, repetindo várias vezes o apelido que ela usou com ele durante seu encontro. Takuya murmura que isso foi apenas aquele dia, mas ela insiste em modo perereca inchada, repetindo seu apelido várias vezes.
Nessa situação, o Prota finalmente acaba cumprimentando com seu apelido, o que faz todos os pintos e galinhas ficarem eufóricos. Agora todas as galinhas e pintos estão voltados para nosso menino Takuya. É como se não bastasse isso tudo, Saigosa o retribui também o cumprimentando com o apelido. E ainda não bastando isso, ela ainda declara que o final de semana foi incrível, falando que eles devem fazer de novo. Mais atacante que essa é só a menina que tentou invadir minha casa esses dias. Naturalmente, começou a surgir rumores sobre essa situação. Takuya, comedor de idols. Os pintos agora parecem odiá-lo, mas para surpresa dele, as galinhas reagiram positivamente. Durante o almoço, ele reflete sobre a situação. As duas fêmeas mais bonitas de sua escola chamam muita atenção. No entanto, não importa o quanto ele pense nisso, Saigosa não parece estar nem um pouco preocupada com essa situação. Depois de comerem, Saigosa diz que tem algo que ela sempre quis tentar. Ela quer muito assistir aos vídeos do Kazu Senpou-chan junto com os amigos de mão dadas e ir comer um hambúrguer depois da escola. Ao chegarem, ela fica encantada, mas são tantas possibilidades que ela não sabe o que escolher. Chorando, ela se vira para Takuya pedindo ajuda. Ela realmente parece estar aproveitando muito aquela ida ao burger. Agora em casa, Takuya recebe uma ligação inesperada de Saigosa. Ele pergunta se algo aconteceu, e ela responde que nada, e se não poderia ligar para ele. Mas ele diz que não tinha problema, só estava um pouco nervoso, dizendo que não tinha nada interessante para conversar com ela. A única coisa que ele consegue pensar é em pedir nudes, mas ele sabe que não tá no mesmo nível que ela para pedir isso. Ainda não estamos, mas venceremos. Nudes, se eu quisesse ver mulher pelada eu dava um Google. No entanto, Saigosa nega a afirmação dele, falando que não tem chance do Takuya não ter valor suficiente para ela. E o Takuya fica em silêncio, pensando que se ele tivesse pedido logo os nudes de cara, essa conversa teria sido menos embaraçosa. Ele até cogita a ideia para quebrar o gelo, mas parece tarde demais para isso. Ele precisa manter a calma, não pode se deixar levar. Nesse momento, ele recebe uma notificação. Era uma foto. Era a foto que ela tinha tirado com ele na hamburgueria. Então ele recebe outra foto. Será que é agora? No fim era só a mesma foto com o filtro de gatinho e um coraçãozinho. Acho que tá valendo, vou dormir satisfeito. Agora, de volta à escola, parece que o período de provas tá chegando. Animada, Saigosa convida Takuya para se juntar ao grupo de estudos mais tarde. Ao se reunirem na biblioteca, Takuya sugere que eles comecem com uma revisão de matemática. E no caso, esse era justamente o ponto fraco dele. Ele pensa que Saigosa é realmente incrível, pois tira notas perfeitas em todos os testes. E por alguma razão, parece muito que a Saigosa tá tentando competir contra ele. Também é a primeira vez de Takuya numa sessão de estudos em grupo, então ele também está tentando entender como essa dinâmica funciona. Ele opta por perguntar a Saigosa sobre a questão que está fazendo, e ele nem terminou a pergunta e ela já deu a fórmula para ele, dizendo que é muito bom poder ajudá-lo. Depois ele agradece e ela mete um eu também, e em seguida sugere que estudem sábado também. Mas tanto Jamimami quanto a outra menina, que eu não lembro o nome, falam que não podem, pois tem coisa pra fazer. Chegando o sábado, Takuya vai encontrar Saigosa. Juntos eles vão a uma biblioteca, e como esperado, sempre que ele sai com Saigosa, acaba chamando bastante atenção. Nesse momento, Saigosa sussurra no ouvido dele, falando que parece que eles estão sendo observados. E lá eles ficam estudando, mas nada safado e nem suspeito acontece, então eu vou esquipar. Depois de Saigosa ensinar Takuya sobre a palavra de Kazu Senpou-chan, eles vão a uma lancheria. Daí ela fica lá rindo e falando sozinha que nem uma esquizofrênica, e dizendo que quer ir lá de novo. Domingo, Saigosa aparece no trabalho do Prota como sempre. Então ela faz o pagamento e fica esfregando a mão do cara por uns 5 minutos, até perceber que pode ter passado um pouco do ponto. Mas na verdade, ela estava observando que o Prota não estava usando seus braceletes, e nem a pulseira que ela tinha dado para ele.
Notando isso, o prota fala que esqueceu de vesti-las hoje. Depois da escola e de mais uma dura lá sessão de estudos, eles decidem ir tomar um chá juntos. Ao observar Shinzu, o prota pensa que não sabe nada sobre ela, só que ela era famosa por ser bonita e que era conhecida como a princesa solitária. Então era meio surpreendente para Takuya que ela consiga passar tanto tempo com eles tão naturalmente. Apesar de tudo, ela parece bem tranquila, então eles se despedem para ir para casa. Mas o prota ouve alguém chamar seu nome, era Shinzu. Sem entender, o prota pergunta se havia alguma coisa errada. Sem jeito, ela responde que tem uma coisa que gostaria de discutir com ele. Em uma cafeteria, o prota pergunta qual é a razão dela querer falar com ele. Sem jeito, ela diz que na verdade queria perguntar algo para ele. É sobre Jamimami. Ela queria saber se Jamimami já teve namorada ou alguma coisa do tipo. O prota, sem entender ao certo, responde que sim, ele já teve uma vez. Em pânico, a menina diz que na verdade queria perguntar se ele tinha uma namorada ainda em andamento. O prota fala que Jamimami só namorou no fundamental, uma véia que dava uns iPhone pra ele, mas depois que entrou no ensino médio, abandonou a velha do iPhone e tem se dedicado 100% aos estudos e ao clube. Nesse momento, o prota percebe que Shinzu parecia muito interessada em Jamimami. Então ele pergunta se por acaso ela queria ajuda dele com alguma coisa. Desesperada, ela diz que essa não era sua intenção. Com as mãos no rosto, ela diz que honestamente nunca tinha sentido algo parecido antes, então não sabia o que fazer. O prota responde que também não sabe necessariamente o que ela deveria fazer, mas afirma que pode contar com ele se precisar de alguma coisa. Ele pensa que dará o seu melhor para ajudar aquela bela fêmea ao encontrar o melhor caminho com seu caro amigo. De repente, eles percebem alguém se arrastando no meio da cafeteria. Era Saigosa. Então ela senta com eles, perguntando o que os dois estão fazendo. O prota pensa que essa cena parece um pouco embaraçosa. Eles só estavam discutindo sobre o amor de Shinzu, mas ele fica em dúvida se deve ou não falar isso para ela. Sem jeito, Shinzu diz que só queria pedir um pequeno conselho a ele. Pequeno conselho, grandes negócios. Um conselho de amor. Saigosa tá em choque, né? Ela já acha que vai perder o macho dela pra rapariga safada. Mas ao perceber isso, Shinzu rapidamente grita que ela estava entendendo errado. O macho que ela quer é o Jamimami. Ah, graças a Deus, já achei que tu tava querendo meu macho. Nesse caso, eu também vou dar suporte pra você. O prota pergunta por que Saigosa estava ali. Saigosa até tenta desconversar, mas não tem jeito. Ela tinha ido ao caminho totalmente oposto do dele, e mesmo assim ela estava ali. Então Shinzu tenta ajudá-la, dizendo que ela deve ter vindo ali, pois aquele café era um famoso ponto de encontro entre garotas. Ele não entende nada do que está acontecendo, mas pensa que a Saigosa sempre foi meio fora da caixinha, então meio que é isso aí. Quando chega em casa, o prota recebe uma notificação de Jamimami, que queria conversar com ele pessoalmente. No dia seguinte, Jamimami fala que acha que está apaixonado, o que deixa Takuya impressionado, pois ele nunca tinha saído com ninguém desde a véia do iPhone. O prota acha que isso pode ser um problema, pois tinha concordado em ajudar Shinzu, mas ele também não pode deixar seu amigo na mão. Porém, nesse momento, Jamimami revela que a fêmea que ele queria capturar era Shinzu. Ao ouvir isso, o prota fica bem mais aliviado, perguntando se ele apenas não pode sair com ela. Desesperado, Jamimami fala para ele não dizer como se isso fosse fácil. Ele está falando de um incrível espécime Pokémon. Não é assim só jogar Pokébola, tem que preparar o terreno para esfregar a bola no Pokémon. Mas o prota fala que meio que eles já saíram várias vezes com ela normalmente. Você não entende, Takuya? Aquilo era um casual, agora é uma partida ranked. Agitado, Jamimami fala que precisa que Takuya faça um favor para ele. Haverá um torneio de clubes na próxima semana. Ele é apenas um aluno do primeiro ano, mas conseguiu participar. E é por isso que ele quer que Takuya as convide para torcer. Takuya então manda mensagem para Saigosa na mesma hora. E imediatamente ela responde, confirmando que participará. Tô passando a linguiça.
Em seguida, Shinzu também confirma que irá, dizendo para Jamimami dar o seu melhor. Dale, é dentro! Enquanto Jamimami-kan comemora, Takuya comenta que também espera conseguir uma namorada em breve. Só acha complicado, pois não é muito popular. Quem precisa de popularidade quando se tem corda, algemas e uma van? Ai, não dá pra esquecer do porão, né? Kazu Senpal Construções. O melhor porão para sua casa. Só aqui no Kazu Senpal Construções. Jamimami o olha com uma cara apavorada, perguntando se ele tava falando sério. O prota pergunta o que ele queria dizer com isso, mas Jamimami apenas responde que ele vai ficar bem e que pode garantir isso. Nesse momento, ele recebe uma mensagem privada da Saigosa, dizendo que essa é a chance deles, falando que vão apoiá-la. Em seguida, ele recebe um sticker super kawaii da Saigosa.